Graça e paz, muita paz, verdadeira paz de Cristo Jesus para você e para sua família. Eu sou a pastora Sirlene Fonseca Maciel e trago para você um vídeo da série Mulheres da Bíblia. E hoje o texto que nós vamos ler está em Juízes. Juízes no capítulo 11. Juízes no capítulo 11 e o versículo 1. E Jefté, que em hebraico significa Eliabe, o gileadita, era um homem valoroso, mas era filho de uma prostituta, e Gileade tinha gerado a Jefté. Jefté, ele se casou e teve uma filha apenas. Uma filha. A Bíblia diz que ele não teve filhos e nem outras filhas, mas uma filha. E é sobre esta filha de Jefté que nós vamos meditar aqui hoje. A filha de Jefté. Essa moça, essa menina que já era moça, virgem, dentro da casa de seu pai, obediente. Mas para a gente saber a história dela, é bom que a gente saiba também sobre seu pai. Quem era de fato seu pai? Jefté. Jefté, como esse versículo acabamos de ler, era filho de Gileade, da cidade também de Gileade, porém com uma prostituta. E esses irmãos, por parte de pai, da mulher legítima de Gileade, eles expulsaram a Jefté por ele ter sido concebido através de uma prostituta. Anos se passam, o povo de Deus, os israelitas, eles se afastam de Deus, deixaram de buscar a face do Senhor e começaram a adorar outros deuses, deuses daquela região, idolatria. E o que mais o Senhor coloca é que não adorarás outros deuses. E o povo de Israel estava ali, já tinha sido tirado do Egito, atravessado todo o deserto, estavam desfrutando de uma terra tão linda que mana leite e mel, mas eles se afastam, se esquecem de Deus, e Deus levanta sempre alguém, mas eles, quando estavam de novo vitoriosos, se esqueciam de Deus. Nesse momento, eles estavam aflitos e eles então começam a dizer: Senhor, estamos há 18 anos escravizados pelos filhos de Amon. E o Senhor diz assim: quando vocês estiverem em momentos de adversidade, momentos de desgraça, vocês então busquem os seus deuses que vocês estão adorando. Então eles se despertam, se arrependem e pedem perdão ao Senhor e buscam um líder. Quem poderá nos defender? Quem poderá lutar por nós e tornar-nos livres novamente, nos trazer a liberdade? Nesse momento, eles se lembram de Jefté, que estava morando em outra cidade, esquecido, mas o nome do lugar representa bom, porque ele era um homem de integridade, era um homem bom. Esse homem, Jefté, que tinha sido desprezado por seus irmãos por ter nascido de uma prostituta, nos faz lembrar também de alguém que mais na frente vamos estudar, sobre Davi. Davi, ele foi desprezado pelos seus irmãos pelo fato dele ter sido gerado por uma outra mulher, por uma mulher que não era dos seus irmãos, da sua mãe legítima, dos filhos de Jessé. Então, ele foi desprezado, por isso ele chegou a dizer: em pecado me concedeu minha mãe, porque foi de um fruto que não era de um casamento real de Jessé. Mas nos lembra aqui que Deus levantou o Davi mais na frente. Aquele que era desprezado pelos seus irmãos, Deus o levantou e o constituiu rei. Me lembrou agora exatamente desse homem aqui, Jefté, foi desprezado pelos seus irmãos e, morando distante, ele foi lembrado. O povo estava sendo afligido, então eles precisavam de um líder. Se lembrou que Jefté tinha muitos homens ao seu lado que lutavam com ele, se tornou um guerreiro honesto, de palavra, cumpria o que dizia,
destemido e temia a Deus, temia ao Senhor. Não pelo fato dele ter nascido de uma prostituta que ele deixaria de servir a Deus. A decisão dele foi pessoal, quero ao Senhor. Ele então foi lembrado por seus irmãos e eles chegam e pedem: você pode nos ser por cabeça, por líder nessa batalha contra os filhos de Amon? Precisamos tornar a liberdade. E ele diz: se vocês me tornam como cabeça, irei sim e lutarei. Nesse momento, Jefté, ele vê a necessidade tão grande de lutar em favor do povo de Deus, em favor da liberdade, mas para isso precisava de uma garantia que Deus estaria com ele, que Deus lutaria em seu favor e daria vitória. Nesse momento ele faz um voto que lhe representa muito a sua fé e o seu crer em Deus. Juízes 11:31. Então será que quem quer que saia das portas de minha casa para me receber, quando eu voltar em paz do território dos filhos de Amon, esta pessoa será do Senhor Jeová, e a oferecerei em holocausto. Vai para a guerra, Deus dá vitória, Jefté vitorioso, e ele volta para casa feliz. E quando ele chega em sua casa, a Bíblia diz, em Mispá, era a cidade onde ele morava, em Mispá, quando ele chega, quem sai das portas de sua casa com pandeiros, salmodiando, dançando com alegria, com júbilo por seu pai ter voltado da guerra com vitória, foi exatamente a sua filha, a sua única filha. Quando ele vê que era sua filha, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes como sinal de dor, como sinal de que aquilo lhe doeu muito no seu coração pelo voto que ele fez. Que voto? Um voto muito, muito forte. Sabe? Um voto por um grande propósito. O desejo de Jefté, muitas pessoas o condenam por um voto precipitado, podem interpretar de diversas formas, mas o desejo de Jefté naquele momento era salvar o povo de Deus, era tirar o povo de Deus da escravidão dos filhos de Amon, que estava escravizando o povo há 18 anos. Era um grande propósito, era um grande desejo de Jefté. Por isso ele faz também um voto que lhe custou muito. Sua filha vem ao seu encontro. Interessante que no versículo 36 ela diz assim: e ela lhe respondeu: meu pai, abriste a tua boca em voto ao Senhor Jeová? Faze comigo conforme a tua boca se comprometeu, já que o Senhor te vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. Que filha extraordinária! Que obediência dessa moça! Que moça que temia a Deus, que sabia o quanto era importante o cumprimento de um voto. Ela se submeteu sem forçar nada. Na mesma hora ela diz: meu papai, cumpra em mim o teu voto, porque o Senhor é vitorioso. Deus entregou os inimigos em tuas mãos. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes, no capítulo 5, o versículo 4, que quem votar um voto a Deus, que cumpra-o. Cumpra, porque Deus não gosta de pessoas nécias, de pessoas insensatas, de pessoas que prometem e não cumprem. Mas quem votar algum voto pode ter certeza que toca o coração de Deus. Vale ressaltar que ninguém tem o dever de votar, voto algum, mas se votar, toca o coração de Deus, sim, com toda certeza. Mas quem prometer, que cumpra-o de imediato, cumpra-o mais breve. A palavra do Senhor diz nesse versículo 4 de Eclesiastes 5, cumpra-o breve. Por falar em voto, eu quero compartilhar com você
de um testemunho pessoal meu. Quando eu tinha cerca de 12 para 13 anos, eu sofria de uma enfermidade muito difícil, que era a febre reumática, reumatismo no sangue. Eu precisava tomar a Bezetacil todos os meses e seria estendida no mínimo até os 18 anos de idade. E quando um dia a enfermeira foi aplicar e não estava conseguindo, o quanto estava difícil, porque estava pedrado. Eu então tomei uma decisão. Eu estou sofrendo com essa enfermidade e estou sofrendo também com as aplicações dessa injeção. Eu preciso ser curada. Eu tomei a atitude de ser curada. Foi quando eu fiz um voto ao Senhor. Senhor, eu preciso ser curada. E como fé, como sinal de fé, que eu creio que o Senhor tem poder para me curar, eu vou ler a tua palavra toda e vou ler ajoelhada. Um voto muito difícil de se cumprir. Um voto que realmente naquele momento era um voto de socorro, de um grito de socorro. Eu precisava ser curada porque eu estava sofrendo muito. Então eu fiz esse voto ao Senhor e comecei a ler imediatamente a palavra do Senhor ajoelhada. E não podia ler em qualquer lugar. Deus é tão lindo e fiel que assim que comecei a ler a palavra do Senhor, Ele me curou totalmente daquela enfermidade. Depois fiz exames e foi comprovado que não tinha nada mais e sem tomar nenhuma mais Bezetacil. Porque o Senhor é poderoso e a sua palavra é poderosa, é fiel para o que crê e a pratica. A filha de Jefté aqui entende a importância de um voto ser cumprido. Ela então se entrega e diz: sim, papai, cumpra o teu voto, mas eu quero lhe pedir algo. Está aqui no versículo 37, 11, versículo 37. E falou, além disso, a seu pai: faze comigo assim, deixa-me por 2 meses, e eu irei e me humilharei sobre os montes, e chorarei a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. Eu e as minhas companheiras. E no versículo 38, a palavra do Senhor é bem clara, que seu pai concordou, e ela foi, chorou com suas amigas. O que ela chorou com suas amigas? Um detalhe muito importante que eu gostaria de chamar a sua atenção. Ela chora a sua virgindade. Ela não chora a sua morte. Ela não chora a sua partida. Ela chora a sua virgindade. Porque ela sabia que ela não poderia se casar. Homem algum tinha conhecido e não conheceria. Então, no versículo 39 vai dizer de um detalhe muito interessante, que quando ela volta, ela entrega-se ao seu pai e a Bíblia diz que ele cumpre o seu voto. Entrega ela ao Senhor. Gostaria de ler com você, capítulo 11, versículo 39. E sucedeu que ao fim de 2 meses, ela regressou ao seu pai, que fez com ela conforme o juramento que tinha feito. Ponto. Encerrou, cumpriu, ele entregou ela ao Senhor. Uma outra frase que eu te chamo a atenção. E ela não conheceu homem algum. E ela não conheceu homem algum. E tornou-se um costume em Israel. Que costume? Um costume, no versículo 40 está dizendo que todos os anos as moças israelitas iam a essa cidade lembrar da filha de Jefté, que de forma tão honrosa e digna honrou ao Senhor, se entregando totalmente ao Senhor em sacrifício. Agora eu te pergunto, não tem detalhes aqui nesse texto que ela foi oferecida sobre o altar, que foi sacrificada em morte? Não fala. E eu te pergunto, Deus recebe sacrifício de pessoas humanas?
algum lugar o Senhor recebeu sacrifício? A Bíblia registra em algum lugar Deus exigindo e recebendo um sacrifício de humanos? Nenhum lugar. Apenas um lugar, que é o tipo de Cristo, que foi de Isaque. E a Bíblia diz lá no Novo Testamento também que Abraão ofereceu em sacrifício a Isaque. Sim, ele ofereceu, mas foi no seu coração. Ele creu, obedeceu e fez tudo o que precisava. Quando ele fez para imolar o seu filho, Deus viu: não faças isso, porque eu sei que você cumpriu a minha ordem e você ofereceu no seu coração. Então o Senhor não recebeu, porque Deus não recebe sacrifícios de pessoas humanas em altares. Não. O sacrifício que Deus quer é a nossa entrega total em crer nele, em servir a ele, em dedicar a nossa vida ao Senhor. Como eu disse, no texto aqui não diz detalhes de que ela foi realmente imolada, sacrificada. Não, aqui não vamos encontrar, mas é preciso conhecer de doutrinas bíblicas. É preciso conhecer outros textos para termos essa garantia, essa certeza de que essa moça, nessa frase que eu li aqui com você, nessa frase seguinte do capítulo 11, o versículo 38, melhor dizendo, o finalzinho da frase, depois de um ponto, e ela não conheceu homem. O que isso exprime para mim e para você? Eu particularmente entendo que ela se entregou totalmente ao serviço do altar do Senhor, ao serviço do altar, de estar ali constantemente ao Senhor, assim como Samuel também foi entregue ali no altar do Senhor, cumprindo um voto de sua mãe. Ela então cumpriu ali, quem sabe, como eunuca, o seu celibato. Então, de fato, o que Jefté sacrificou? Ele sacrificou a sua descendência, porque a Bíblia nesse versículo ela é bem detalhista em dizer que ele não tinha mais nenhum filho e mais nenhuma filha. Então, de fato, morreria ali a sua descendência. E todas as famílias tinham em comum um desejo muito ardente, muito grande, que era gerar filhos e filhas. Inclusive, até tinham concubinas quando a esposa era estéril, para que adquirisse filhos e a sua descendência fosse numerosa e, quem sabe, da sua família, da sua descendência, viesse a nascer o prometido lá em Gênesis capítulo 3, o versículo 15, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, que enganou Eva lá no jardim do Éden. Então eles criam, todos eles criam. Aqui no Antigo Testamento, o povo de Deus lá cria que haveria de nascer, sim, o Filho de Deus viria para nascer através de uma mulher. Então Jefté sacrifica aqui o seu tudo. Ele sacrifica a sua única filha, ou seja, a sua descendência. Ele sacrifica a sua linhagem. Não teria mais descendência. Sua filha foi entregue totalmente ao serviço do Senhor. E aí o texto diz aqui no versículo 40 que ela não conheceu homem algum. E é claro que a Bíblia não diz muitos detalhes, mas nós podemos entender aqui o grande amor e misericórdia do Senhor em honrar este homem Jefté. Vejamos que Jefté foi constituído cabeça de Israel, o povo de Deus voltou a ter paz novamente e ele reinou como um juiz. Deus o levantou como um juiz pela sua fidelidade, pelo seu temor a Deus, porque ele cumpriu o seu voto, mesmo que lhe custou, lhe doeu tanto, mas ele cumpriu o seu voto. Então o Senhor agradou deste homem destemido e corajoso que lutava para defender o povo de Deus. E a Bíblia diz que ele reinou 6 anos com paz no seu reinado. Glória a Deus. Deus sempre honra quem o honra, quem ama a Deus. Deus honrou a Jefté, por isso ele foi mencionado nos heróis da fé, lá em Hebreus, no capítulo 11. A Bíblia menciona seu nome como um herói, que também lutou em favor de Deus, pela liberdade do povo de Deus. E hoje, nos nossos dias,
Quem sabe você está lutando por uma grande vitória, por uma grande liberdade. Quem sabe você busca um grande milagre. E quem sabe você até fez um voto. E o voto, ninguém tem o dever de votar. Mas quem, por atitude espontânea, faz isto, pode ter certeza que toca o coração de Deus. Honra a Deus. Mas é preciso que sejamos sábios em cumprir de imediato o voto. E não podemos ser negligentes e sermos insensatos de votar qualquer votos difíceis, votos precipitados. Precisamos ter cuidado. Mas se votarmos, cumpra o seu voto, porque Deus agrada de pessoas sábias, de pessoas fiéis no trato, de pessoas que cumprem a sua palavra. E pessoas que são fiéis, que cumprem, pode ter certeza que Ele abençoa, recompensa e honra. Deus é fiel. Que o Senhor abençoe a tua vida com esta palavra. Que o Senhor abençoe a você que tem sido fiel ao Senhor. Que Deus abençoe você que se coloca como essa moça, a filha de Jefté, como uma moça, como uma virgem diante do Senhor. Que não nos contaminemos com o pecado. Que nós já fomos desposadas como a noiva de Cristo, como a esposa de Cristo. Não nos contaminemos com homem algum, com o pecado, com as obras das trevas, mas permaneçamos virgens diante do Senhor. E assim nós o honramos. Essa honra é para Ele, é toda para Ele, Ele merece. Quem honra o matrimônio, quem vai para o matrimônio guardando a sua virgindade, honra seu matrimônio e honra a Deus acima de tudo, e honra seus pais, e honra a si próprio. Assim é a noiva de Cristo, assim é a igreja que despreza o pecado, rejeita as ofertas do maligno e permanecemos alvas, brancas, mais que a neve, virgens diante do Senhor, para honrá-lo, porque nós o amamos e Ele é fiel, Ele é santo, perfeito e Ele quer de nós a nossa santidade. Que Deus abençoe você, moça, que Deus abençoe você, mulher, que Deus abençoe você, homem, que Deus abençoe todos vocês, que você seja abençoado, vitorioso, íntegro na presença de Deus e seja alcançado com honra ao Senhor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe você e sua família, que você possa dar o seu like neste vídeo, vou ficar muito honrada, e compartilhe, se inscreva no meu canal e Deus abençoe a tua vida. Muito obrigada, fique na paz.